Um abraço aos ouvintes e aos espectadores do videocast e podcast Rotas da Bola, material totalmente dedicado à Copa do Mundo do Catar. Copa do Mundo do Catar que tem umas bandeiras diferentes, né não, Pedro Abílio? Verdade, Fred Jota. Tudo bem com você? Tudo certinho, ritmo de Copa. Em ritmo de Copa do Mundo, hoje nós vamos falar sobre essas bandeiras diferentes, sobre os naturalizados da Copa do Mundo do Catar. Aliás, a lista é extensa, viu, Fred? É extensa, e a gente tem uma cola, inclusive, né? Porque é muito nome, é muito país diferente. Tem gente que acha isso uma vergonha, tem gente que acha que é ok, tem relações diferentes que levam os jogadores, os atletas a defender uma outra seleção. Enfim, esse é um caso que merece um episódio só para ele, por isso que a gente está aqui para falar. Eu acho que esse é o ponto principal, Fred. O motivo pelos quais os jogadores acabam se naturalizando. Muitas das vezes a gente vê jogadores que deixam seu país muito cedo, né, e estão num outro país, trabalham ali, começam a ser convocados para a seleção e atendem aos critérios, né, porque existem muitos com relação à naturalização por parte da FIFA, e passam a fazer parte de outras seleções. Em outros casos, nós temos refugiados de guerra, nós temos pessoas que a família precisou sair muito cedo do país, filhos de jogadores de futebol que moravam em outros países e que cresceram ali e agora são naturalizados, né? Enfim, acho que o principal ponto é esse, né? Por que existem tantos jogadores naturalizados? A globalização explica pelos seus vários motivos. Né? Exatamente. Tem uma questão que me incomoda, que é o oportunismo. Uhum. E o próprio país sede da Copa foi mestre nisso. Né? O Emerson Sheik, por exemplo, né, para citar um exemplo, foi um desses casos mais famosos, né, há alguns anos atrás. E depois parecia que ia virar moda. Não, eu quero um jogador tal. Então tá, então você naturaliza e beleza. Não é bem assim. Há quem defenda que nasceu ali, acabou e não tem como mudar. É porque são jogadores, Fred, que já estabeleceram aqui uma carreira, já vão para lá porque o mercado é muito atrativo, tem muitos recursos financeiros, enfim, N fatores. Mas o Emerson Sheik, o Aloísio, para a gente citar um exemplo que está próximo da gente aqui, o Aloísio do América, chega no futebol chinês já tendo uma história no futebol, né? Não é que ele cresce no futebol chinês. Acontece. É um jogador que seria chamado para a seleção brasileira? Acredito que não. E aí é que está esse ponto, né? Mas a discussão é a seguinte. Tá, o Aloísio nasceu no Brasil, que tem fartura de jogadores. Uhum. Então tá. Então ele mudou para a China. O objetivo é ele jogar na seleção, seja ela a seleção que for. Tô falando, ele citou o Aloísio, mas serve para todo mundo que eu tô falando. Uhum. Serve para o Emerson Sheik, serve para inúmeros outros casos. Tem casos, o caso do Pepe. Pepe é brasileiro. Ele poderia ser chamado para a seleção brasileira. E na época lá, acho que até chegou a ter uma possibilidade, mas ele já estava enraizado no futebol português. Às vezes eu acho que o defender uma seleção e o jogar por um time de futebol, às vezes se misturam aí. Não tem a questão da Copa, da seleção ser representação do seu país? Mas, pô, aí você naturaliza com 30 anos de idade, sabe, você tem a família toda no Brasil, sua história no Brasil e, cara, eu tô a fim de jogar uma Copa do Mundo, tô a fim de jogar competições de seleções. Diego Costa. Beleza, ele não tinha uma história no futebol brasileiro antes. Mas justifica? Esse é um jogador que seria chamado, por exemplo. Eu fico muito em dúvida. Entendo a relação das pessoas com outros países. Para mim isso é super normal, tá, Pedro? Super normal. O cara muda de vida, vai para outro lugar, se estabelece, cria ali uma relação com um país diferente do país dele de origem, acha isso super ok. Cara, eu quero morar o resto da minha vida na Suécia, ok. Vai lá, fica lá,
é justo. As pessoas têm o direito de ir e vir e morar onde quiser. No caso do atleta, às vezes isso se confunde. Pensando na questão esportiva, tá? Uhum. Tem situações, por exemplo, que são um meio termo disso. O Gilberto Silva, o Gomes, por exemplo, os jogadores que passaram pelo futebol mineiro, eles são cidadãos britânicos. Nem por isso deixaram de... Né, ou foram se naturalizar ingleses, escoceses, galeses, o que quer que seja. Acho que é uma relação, a meu ver, esportivamente falando, mais legal. Eles têm um reconhecimento do país, inclusive, depois de já terem feito por lá as histórias. E a esse ponto coincide que as duas carreiras, né, já tinham passagens pela seleção brasileira antes de se tornarem cidadãos desses países. Exatamente. E eu não quero ficar julgando cada um, porque isso é muito pessoal. De repente o cara, eu quero jogar na Copa do Mundo, meu objetivo é esse e eu não quero nem saber. Inclusive eu acho até, Pedro, que é uma coisa maluca, porque vai ter uma Copa com 48 seleções, a não ser que a FIFA mude de ideia. Tomara. Eu torço para que mude de ideia. Mas assim, aí vai... Imagina a dança da naturalização. Sabe? Uma coisa tem identificação. Tem jogadores que a gente sabe que se transformaram mudaram sua nacionalidade e sequer sabem falar a língua do país que eles optaram por julgar pela seleção. Dá pra gente falar de jogadores do Brasil que vão para a Ucrânia, por exemplo, que é uma língua complicadíssima. Dá pra gente entrar, sem querer entrar muito, na questão do futsal, né? Uhum. Várias seleções com brasileiros. A seleção da Rússia, tem um Guilherme. Não. Aí eu acho... Essa aí não precisa nem ir pro salão, né? Na lateral direita lá sempre teve, há algum tempo já tem o Mário Fernandes. Sabe? Eu acho um pouco excessivo, eu acho que a FIFA é permissiva em relação a isso. Eu tô falando do atleta, tá? O atleta. Se o cara desejar morar o resto da vida dele no país X e por isso ele vai se naturalizar, ok. Mas acaba que tem uma vantagem esportiva nisso. E aí a gente vai correr o risco em algum momento, nós vamos falar aqui de alguns jogadores, mas a gente pode ver em algum momento da história o que aconteceu no futsal, acontecer no futebol também. E a tendência é acontecer mais e mais, né? A gente vai chegar lá, mas alguns países, por exemplo, têm ligações históricas, né? E a gente falou de famílias, por exemplo, que deixam países mais pobres na África para tentar oportunidade ali, na França, enfim. E muitos jogadores estão optando por defender as suas seleções de família, né? Suas seleções de origem, assim. Às vezes nasceram até na França, franceses na lista aqui, o que não falta, inclusive, né? Nasceram na França, mas preferem representar seleções dos países de origem. Origem das suas famílias, claro, né? O caso dos irmãos Boateng é um caso sui generis, né? Cada um para um lado. Né? Eles nasceram na Alemanha, mas o Kevin Prince Boateng, meio atacante, optou por defender a seleção dos pais. Gana. Já o Jerome Boateng, defensor, campeão do mundo, estava no 7-1, campeão do mundo pela Alemanha, optou por defender a seleção do país no qual ele nasceu. É um caso diferente nessa história. Né? É verdade. A Arábia Saudita, Argentina, Brasil e Coreia do Sul são as únicas seleções que não têm nenhum jogador naturalizado. Só 4 das 32 seleções não vai ter nenhum jogador nascido no outro país, Fred. Pois é, lembrando que o Brasil poderia ter um belga, né? É verdade. O Andrés Pereira é belga e o Tite chegou até a pensar na possibilidade de utilização dele. Faz um bom início de Premier League com o Fulham, inclusive. Não seria até estranho testar pelo menos ele,
mas ele não ficou tão presente assim nesse ciclo. Seria um caso curioso, né, Pedro? Duas coisas sobre o Andreas Pereira, porque ele nasce na Bélgica, mas a formação dele no futebol é na Holanda e ele chega na Inglaterra ainda sem ser profissional. Ele se profissionaliza no Manchester United. Então ele poderia, talvez, aí até defender outras duas seleções. E isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Nesse caso, é aquela história que a gente falou, né? O pai do Andreas era jogador, morava na Bélgica, jogava na Bélgica na época em que ele nasceu. O Andreas nasce na Bélgica e quando ele tá para decidir, né? Ele opta por defender a seleção brasileira. O Tite chega a chamar o Andreas Pereira nesse ciclo para uma das convocações ainda em eliminatórias e tal. O Andreas Pereira estava sendo cogitado, né? Ele revela que o treinador da Bélgica chegou a ligar para ele, para sondar e tal, mas na seleção brasileira acabou não tendo espaço nesse ciclo de Copa do Mundo. Um outro caso de jogador que não nasceu no Brasil, mas que poderia jogar pela seleção brasileira é o Thiago Alcântara, que é um caso também diferente. Ele nasceu na Itália, filho do Mazinho. Mazinho jogava no futebol italiano, Mazinho campeão tetra em 94, e se naturalizou espanhol. Ele poderia ser italiano, espanhol ou brasileiro. Optou esportivamente, Pedro? Com certeza. Não é bobo nem nada. Já o Rafinha nasceu em São Paulo, o irmão dele. Chegou a ser chamado algumas vezes e tal, mas tem menos bola que o Mazinho, que o Thiago, né? O Thiago Alcântara, inclusive, algumas pessoas até gostariam de vê-lo nessa seleção do Luiz Henrique, né? Mas acaba não acontecendo também. Já teve o seu espaço na seleção. Ah, já teve. Agora, tem francês demais, tem não? É aquilo que a gente falou no início, né, Fred? São muitos os motivos pelos quais os jogadores se naturalizam. Eu vou recorrer à nossa colinha, que você já se referiu. Essa tem que ter cola. Porque os nomes são muitos e a lista, né, tem muitos também. Até separei algumas estatísticas aqui sobre isso. Franceses, Fred Jota. A Tunísia tem 10. E inclusive a Tunísia está no grupo da França, né? Um detalhe interessante. Senegal tem 9 e Camarões, que vai enfrentar o Brasil, tem 8. É muita gente. Tem uma relação histórica aí de colônia, né? Uma relação triste, né? Sim. Colonialismo, inclusive. Mas é uma coisa assustadora. A gente podia discutir esse assunto por várias vertentes. Os jogadores, numa olhada rapidinha, por exemplo, Pedro, quem teria chance de jogar pela seleção da França? Pois é. Mendy, goleiro de Senegal, poderia ser uma opção. Koulibaly, por exemplo. Tem Gueye, falando de jogadores mais do Senegal. O Mahrez, que não vai para a Copa, que não é argelino, mas defende a seleção da Argélia. Tinha algumas boas opções ali, de repente, pelo menos por deixando tentar, testar esses jogadores. Mas o que impressiona também, não só a quantidade, né, dessa África francesa, a gente pode dizer assim, mas é o fato de que tem jogadores de outras nacionalidades também nessas seleções. Marrocos tem um canadense, tem espanhol, tem holandês, tem italiano, tem belga. A Tunísia tem alemão e tem dinamarquês. Alguns a gente entende o sobrenome, então dá para ver sobrenome árabe, por exemplo, no caso da Tunísia, mas tem sobrenome alemão também nessa história. Cada história é uma história, gente. E no caso da seleção da Tunísia, são alguns dos principais jogadores da seleção da Tunísia. Exatamente. É uma coisa, enfim. Senegal, além dessa legião francesa, tem suíço, tem alemão, com nome realmente alemão, assim, Jacobs, que é difícil falar que não é um nome que não seja alemão.
Camarões tem uma curiosidade, né, Pedro? O Choupo-Moting é alemão. E às vezes a gente esquece disso. E Gana também conta com umas situações também diferentes. Gana tem menos franceses do que essas que a gente já citou, até porque já tem a questão aí do domínio colonial. Mas, por exemplo, o Lamptey podia jogar na seleção da Inglaterra, não podia não? Pelo menos viria a compor o elenco, né? Poderia. O caso de Gana é curioso também porque tem francês, belga, inglês e espanhol. Assim, é o que a gente estava falando antes. Cada caso é um caso. Tem quem concorde, tem quem discorde. Mas é muita gente. É muita gente. Nesses casos, né, a gente está falando de jogadores que poderiam talvez... O próprio Choupo-Moting, né, que é um jogador que está se destacando aí no futebol europeu. Talvez tivesse algum espaço na seleção alemã para compor também o grupo, mas é a identificação dele, né? É a identificação do cara. E aí não tem o que se discutir em relação a isso. Né? Não tem. Eu só, voltando ao que eu já falei, eu discuto quando é uma coisa de uma opção esportiva que nem sempre é muito legal. A gente tem casos, por exemplo, de jogador africano que faz o caminho diferente. Falar do Alphonso Davies, por exemplo, que é o jogador do Bayern de Munique, ganês, mas que defende o Canadá. Esse é um outro caso, a gente já citou. É um caso de uma história até muito bacana, de muita superação. Esse é um caso que a gente entende melhor. Mas ainda assim, é uma mistura muito grande nesse caldeirão, nesse quebra-cabeça, né, Pedro? Tem curiosidade aí também para você falar a respeito disso. E antes da gente citar mais dessas situações aí, eu até pouco tempo não sabia, por exemplo, que os irmãos Milinkovic-Savic não tinham nascido na Sérvia. Nasceram na Espanha. Foram adversários do Brasil no primeiro jogo. Pois é. E o volante, né, o Milinkovic-Savic da Lazio, é um dos grandes jogadores da posição no futebol mundial. Muitos clubes de outra prateleira, né, de uma prateleira ainda acima, já tentaram tirar ele de lá e não conseguiram. Nasceu na Espanha. Poderia... Esse aí, certamente, o Luiz Henrique gostaria de ter no seu elenco. Será que o Luiz Henrique ia gostar de fazer uma live com ele? Certamente, né? Esses casos, né, de Sérvia, Croácia, ali é uma outra relação, né? Porque tem o Babic, por exemplo, que nasceu na Bósnia. E a fragmentação da Iugoslávia causa essa situação. Na Croácia mesmo, o Lovren não é croata, o Kovacic não nasceu na Croácia, e vários outros jogadores que nasceram em outros lugares. Se a gente tivesse a Turquia na Copa, também é uma relação muito semelhante. Tem um êxodo muito grande de turcos pelo continente europeu, poderia ter essa diferença, e tem descendentes turcos. O Ozil, por exemplo, campeão do mundo, é um desses jogadores que tem essa descendência. Tinha o Marcos Aurélio, né? Sim. Que defendeu que era Merhamed, era uma Márcio Nobre, que jogou no Cruzeiro, virou verdade. Merhamed Nobre. Se não for isso, é mais ou menos isso. E a seleção da Turquia tinha uma outra... eu lembrei. É o Colin Richards, o Kazim Kazim. Verdade. Que nasceu na Inglaterra, defendeu a seleção da Turquia e ainda veio jogar aqui no Brasil, jogou no Corinthians, Coritiba. Mas é um caso curioso em relação à seleção da Turquia também. O Rakitic, né, a gente falou da Croácia, também não nasceu na Croácia. Algumas situações tem em relação, você já citou o Pepe, por exemplo, na seleção portuguesa ainda tem outros jogadores que nasceram no Brasil, mas eu até quis te perguntar, fora do ar, né, Fred, você é muito, muito familiarizado com o futebol britânico, como é que a seleção de País de Gales tem jogadores da Inglaterra, né? São vários jogadores ingleses também
9 jogadores ingleses na seleção de País de Gales. E aí tem a ver, logicamente, com a proximidade, né, com a cultura e tal. Deve haver, né, uma transição ali das famílias, né, que imagino muito grande em termos de imigração. A facilidade disso acontecer nesse território também, mas, acima de tudo, jogadores que vão buscar espaço para jogar a Copa do Mundo de alguma forma, né? Cai naquele caso esportivo, né? Nem todos, é generalizar quando a gente fala isso, tá? Agora, sair da Inglaterra e entrar no País de Gales é basicamente você sair de Belo Horizonte e entrar em Contagem. Você não consegue perceber que existe uma fronteira. Obviamente tem a língua própria, que é complicadíssima, uma coisa, o arco da velha, não dá nem para tentar falar. Mas é uma relação muito próxima desde sempre, e aí tem uma questão. Se a Iugoslávia foi toda esfacelada, Pedro, o Reino Unido não. Até pelo fato de estar ali naquele espaço de uma ilha, o País de Gales tem uma relação muito mais próxima com a Inglaterra do que a Escócia tem. A Escócia tem uma divisão no norte que realmente separam ingleses e escoceses, apesar de não ter pelo tamanho, inclusive, da ilha, muda de país com muita tranquilidade, mas o País de Gales está encravado no meio da Inglaterra. E isso torna um pouco mais comum acontecer essa situação. Por que não tem escocês, por exemplo, jogando na Inglaterra? Não tem. Aliás, tem escoceses jogando em outros países, na Austrália, no Canadá. A Austrália teve o caso do Volpato, né? A gente citou aqui no episódio das ausências, que ele recusou a convocação, chegou a estar na lista, recusou a convocação do Graham Arnold para poder defender a seleção de base da Itália, continuar o seu ciclo por seleções jogando na Itália, que ele é jogador da Roma, né? Já há algum tempo na Itália, está defendendo seleções sub-21 da Itália. Mas é interessante, então, essa relação do País de Gales com a Inglaterra é a relação da Escócia muito mais ligada às colônias britânicas do que, propriamente dito, à Inglaterra, porque poderia ser um caso até comum. Inglaterra, inclusive, por falar em colônia, Sterling nasceu na Jamaica, e aí é muito importante a gente ressaltar durante todo esse episódio, Pedro, não estamos julgando ninguém. Não estamos julgando nenhum jogador, nenhuma pessoa pela decisão. A gente está dando opinião, é uma questão esportiva. O caso do Sterling, inclusive, é o caso de morar desde sempre na Inglaterra. Morava, inclusive, na região do estádio Wembley, que é bem afastada da região central de Londres. Inclusive, esse caso foi contado várias vezes durante a Eurocopa, que ele estava voltando a jogar ali onde que ele cresceu. Então, essa é uma relação diferente. Vamos dizer, é mais fácil de entender? Sim, é mais fácil de entender do que as naturalizações que as pessoas não conseguem ter identificação nenhuma com o lugar que ele passou a defender esportivamente, né, Pedro? É verdade. Nesse caso é realmente a gente tentar compreender o caso a caso, né? O que a gente está fazendo aqui, claro, é citar os principais, entender algumas situações, mas existem as particularidades de cada um desses jogadores que estão, por algum motivo, defendendo outras seleções, né? É como a gente falar, né, sobre jogadores que nasceram no país e se encaixariam perfeitamente na seleção daquele país, né? O Haaland nasceu na Noruega, poderia jogar na Inglaterra. O Diego Costa viveu seu auge num período em que a seleção brasileira não tinha, de fato, um grande centroavante. Oscilou, teve que trocar muitas vezes até achar um atacante. Enfim, são situações muito de caso a caso, né? Que foge à nossa compreensão. Demais. A própria situação, para a gente voltar um pouquinho no passado, do Higuaín e do Trezeguet. Tanto que o Trezeguet, argentino, vai jogar no River Plate já no final de carreira. Higuaín nasce salvo engano, numa viagem dos pais pela França. Era um caso curioso, né?
o Trezeguet poderia estar jogando ao lado do Batistuta na Copa de 98 e não seria campeão do mundo, né? E o Higuaín, por outro lado, poderia estar jogando na seleção 2018 da França e ser campeão do mundo. Enfim, são situações que são discutíveis. E repito, sem julgamento. Mas tem gente que fala o seguinte, nasceu. Paciência. Não é a FIFA. Não é a FIFA. Você nasceu, acabou. Acabou. Me lembrei do Camoranesi aqui também, né? Mais um argentino. Italiano, campeão em 2006, nasceu na Argentina. Mais um argentino. E tem casos históricos, né? Tem o caso do Di Stefano. Obviamente eu não vi jogar, né? Quem viu jogar diz que era um espetáculo e tal. Considerado o maior jogador argentino pré-Maradona. E alguns consideram acima do Maradona. E aí eu trago mais uma questão para cá. O Di Stefano joga, ou pelo menos vai para a Copa, né? Que ele não consegue contundido, acaba que ele não consegue atuar como gostaria pela Espanha na Copa de 62. E é um caso histórico. Naquela época causava um certo espanto. Poxa, o Di Stefano, um cara... Imagina, um dos maiores jogadores nascidos na Argentina não defendeu a seleção da Argentina. Tem um caso curioso do Claudio Gentili, que bateu a torta e direito na seleção brasileira de 82, mas estou falando isso de uma maneira... Estou sorrindo porque o Gentili era um baita de um marcador, efetivo na marcação do Maradona, efetivo na marcação do Zico, decisivo para a Itália conquistar a Copa de 82, nasceu na Líbia. Aí tem essa relação Itália e Líbia, eles estão próximos, um no continente europeu e outro no continente africano, mas eles estão próximos. Então tem essa relação, tem muita coisa que faz parte da história do mundo, né, Pedro? A União Soviética antes era formada por vários países, tinha uma questão até maluca de nacionalidade, que depois da dissolução cria uma relação completamente diferente. E tem jogadores da América do Sul que foram campeões em 34 e 38 pela Itália, que literalmente pinçou alguns jogadores, os oriundi, né? Que eram jogadores com algum tipo de relação com a Itália e levam esses jogadores para conquistarem, né, os campeonatos mundiais de 34 e 38. Relações diferentes, relações que são desenhadas de acordo com o bonde da história, Pedro. Naturalizados, né, da Copa do Mundo. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. A gente já volta para finalizar esse episódio. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Bom, quer falar aí sobre candidatos, Fred? Será que teremos algum destaque dos naturalizados na Copa do Mundo do Catar? No fim das contas, a gente... Acho que o caminho é, como a gente já até especulou, né? Ter cada vez mais naturalizados, principalmente se forem aumentar o número de seleções na Copa do Mundo. Exatamente. Tem alguns jogadores que podem realmente fazer diferença. A gente vai fazer um balanço da Copa. A Copa já está rolando. Não dá para a gente fazer um balanço ainda com a Copa em pleno andamento. Mas eu citei o Sterling, por exemplo, que é um jogador que tem destaque na seleção da Inglaterra. Tem os jogadores do Senegal que eu acho que são importantes. Mendy, Koulibaly. Tem jogadores que podem realmente fazer diferença. Principalmente com a ausência do Mané, eles vão exercer ainda mais um papel de experiência internacional. Exatamente. Dava para falar também do Ansu Fati, que na verdade não nasceu na Espanha. Do Laporte. Vai muito jovem, né, para a Espanha e exatamente. Começa a sua trajetória. O Alphonso Davies, que, né, joga a sua primeira Copa e tem uma expectativa a respeito dele. Camavinga, que não é francês, não né? é francês. É verdade. Não nasceu na França.
é mais um africano. E esses jogadores que a gente já conhece. Danilo Pereira, que não é português, jogador de muita qualidade. Tem jogadores como o Shaqiri, que a gente já sabe a história dele. Chega numa fase mais baixa da carreira, mas é um jogador experiente, pode, de repente, Tá no grupo do Brasil. né, fazer alguma uma participação interessante. Acho que tem essa possibilidade. São jogadores importantes, porque tem uma legião de desconhecidos, especialmente nas seleções africanas. Jogadores na Tunísia, que a gente citou aqui, que é bem diferente, né, dos jogadores que estão disputando campeonatos que têm realmente mais qualidade. E acho que essa questão ela tem que ser repensada de maneira esportiva. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Simplesmente naturalizar para ter uma vantagem esportiva ou para disputar um grande evento é uma coisa que ainda me incomoda, Pedro. Nem todos os esportes eles têm disputas entre as nacionalidades, né? A disputa entre os países que realmente nasceram ali, os atletas, enfim. Não dá para fazer igual a MotoGP, que eu gosto tanto. O Franco Morbidelli, que é o piloto italiano, já foi campeão da 2ª categoria. A mãe é brasileira, mas o pai é italiano. Ele nasceu na Itália, cresceu em Roma. Mas pela identificação que tem com o Brasil, por gostar do Nordeste, a mãe pernambucana, ele a vida inteira corre com capacete metade Brasil, metade Itália. Na Copa do Mundo não tem jeito. Não tem jeito. É cada um de acordo com o seu próprio julgamento nesse caso e não joga sozinho. Não jogam sozinho. Acho que é interessante a gente fazer esse recorte. Acho que é interessante a gente repensar, relembrar um pouco da história do mundo, né? A gente falou muito de colonialismo, né? Isso está olha o tanto que isso ainda está presente no nosso dia a dia, né? Só um último ponto que acabou de me aparecer aqui. Treinador pode ser de outro país? No Brasil, há quem diga que não. Eu vou te fazer uma pergunta. Na Copa do Mundo, a maioria deles talvez seja. Algum técnico ganhou o título de campeão do mundo não sendo natural do país? Não, né? Não. Nenhum. Verdade. Nenhum. Essa é uma curiosidade que algumas seleções podem tentar quebrar isso, mas pelas favoritas, no nosso palpitômetro, Brasil, Argentina, França, Alemanha que a gente citou, Inglaterra, Holanda, essas possibilidades, por exemplo, não existem. É verdade. Naturalizados da Copa do Mundo do Catar, rolando Copa, vocês já sabem, otempo.com.br, todas as informações e também aqui o nosso Rotas da Bola. Você ouve a gente no seu agregador de podcast preferido e, claro, acompanhe em vídeo no youtube.com/otempo, não só o Rotas, como também toda a cobertura especial do time de O Tempo Esportes na Copa do Mundo de 2022. Não é isso, Fred? É isso aí, Pedro. Um abraço para todo mundo. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.